Acompanhei uma sugestão que foi feita aqui junto ao canal de se criar um efeito de estilingue usando o Blender. Como eu já disse e tenho falado a vocês, eu não sou nenhum profissional, pessoal, na área de animação nem de modelagem. Eu uso apenas o Blender para transmitir o aprendizado que eu tive de alguns recursos através do meu canal, facilitando a vocês este acesso a esses recursos. Mas esta sugestão me deixou curioso. O que é que eu poderia fazer para tentar fazer um efeito parecido com o que foi sugerido? E imaginei, posso usar os constraints, posso usar os efeitos físicos? Bem, eu vou chegar aqui no resultado que eu quero demonstrar a vocês como eu gerei uma animação ilusória para chegar no efeito de estilingue aí junto ao projeto. Vamos lá. Eu vou adicionar na área um objeto curve. Aqui está o objeto. Esse objeto, eu vou dar um S de escala para aumentá-lo. E esse objeto, se eu entrar no modo Edit Mode, vocês vão ver, movimentando, que ele é um objeto que está formado de alguns pontos de segmento, ou seja, 5 pontos de segmentos iniciais. O que eu vou fazer é transformar esse objeto agora no objeto tridimensional para fazer o efeito do estilingue. Como é que eu faço? Então, com a curva aqui, eu vou entrar no editor de propriedades que está à direita, clicando na opção de curvas, que é o ícone de curvas, ó, 2 pontinhos com esse laço. E aqui eu vou abrir a opção chamada geometria. Nela nós temos aqui como fazer a geometria do objeto ou chanfrar o objeto. Primeiro passo, eu vou chanfrar esse objeto com uma espessura de profundidade 0,03. Eu dou uma formatação que vocês vão ver aqui, ó, de uma tubulação à curva. Mas eu vou vir aqui na opção Extrude e vou encostar o cursor na sua caixa de valores, pressionar o botão esquerdo e arrastá-lo para criar esse efeito como se fosse uma tira. Vai ser o plástico ou a borracha aqui do nosso estilingue. Com esse objeto na condição que está, eu vou agora clicar fora, vou selecionar o ponto do meio e com esse ponto selecionado, aqui ainda no modo de edição, eu vou usar Ctrl H. O que é o Ctrl H? É o recurso que vai me permitir eu colocar um gancho nesse ponto que eu selecionei. Então eu vou criar para ele um objeto como gancho. Quando eu clico aqui, se vocês olharem pela vista wireframe, vocês vão ver, ó, que ele criou um objeto vazio justamente onde tem um ponto. Esse é o nosso gancho. E vamos voltar ao Object Merge. E aqui, ó, eu posso selecionar agora esse gancho. Se eu utilizar o transformador e movimentá-lo pelo eixo Y, eu crio esse efeito aqui que vocês estão vendo, ó, de elasticidade com esse objeto. O que é que eu posso fazer para gerar uma animação simples desse objeto para fazer que ele funcione como se fosse um elástico, fazendo a impulsão de um outro objeto? Então eu vou utilizar a animação desse objeto empty aqui na timeline para criar o efeito de impulsão do elástico. Então o que é que eu faço? Aqui eu vou selecionar o eixo Y, trazer bem para cá para esse ponto. Eu vou usar o cursor na área e vou utilizar a tecla I. E vou inserir no frame 1 uma chave quadro do tipo locação, que é o location. Clicando aqui, vocês vão ver que no frame 1 ele vai gerar a posição daquele objeto empty, que é o nosso gancho, no frame 1. Eu vou usar o scroll e vou vir aqui até o frame 10. Por que frame 10? Porque eu vou dar um distanciamento menor para a velocidade que eu quero no efeito. Então aqui o que eu vou fazer é segurar o eixo Y, trazer o objeto para esse ponto um pouquinho além aqui da nossa linha X e vou usar outra chave de animação, tecla I, Location. Vou então andar um pouquinho mais aqui, no frame 14. Vou impulsionar o objeto para essa condição, um pouco antes aqui da linha X. Vou usar outra chave, tecla I, Location. E por último, no frame 17, eu vou impulsionar para que ele fique com o empty bem aqui no meio. Tecla I,
Location. Pronto, pessoal. Se eu usar aqui o nosso efeito da animação, pressionando, vocês vão ver, ó, como se fosse uma borracha em movimento rápido, fazendo impulso de algo que nós vamos já fazer para criar o efeito ilusório. Eu posso agora gerar um objeto para criar o efeito que eu preciso de impulsionamento pelo elástico. Eu vou fazer então o seguinte, eu vou adicionar na área, clicando em Add, uma mesh do tipo UV Sphere. Vou dar um S de escala. Esse vai ser o nosso objeto que vai ser impulsionado. Vou trazê-lo para cá. Dando play aqui, ó, esse objeto vai atravessar, porque essa malha e a esfera não tem o efeito físico que proporcione o efeito que eu desejo do impulso do objeto. Então, eu vou usar nessa esfera o efeito, que é um efeito do tipo Read Body. Se eu der um play, o objeto simplesmente vai cair. Por que ele está caindo? Porque tem uma força de gravidade que está fazendo com que esse objeto caia. Se eu vier aqui na aba de cena e tirar o Gravity, o objeto vai ficar estático e nada vai acontecer com o mesmo. Então, o que eu posso fazer utilizando a gravidade para gerar uma animação desse objeto, fazendo com que ele seja impulsionado de forma rápida, como se fosse por esse objeto que imita aqui a borracha do estilingue. Eu posso abrir as configurações dele, zerar aqui a opção Z. O Z aqui está dizendo que o objeto cai. Se eu tiro o Z daqui, ó, o objeto não cai. Então eu vou utilizar uma velocidade no sentido de quem? Do eixo Y. E vejam que eu tenho aqui, ó, o Gravity Y. Esse efeito aqui, eu estava calculando aqui algo que me desse uma simulação interessante para simular o efeito do estilingue. Então eu cheguei num resultado aqui em torno de 1.300 metros por segundo ao quadrado para fazer o efeito como se esse objeto aqui estivesse impulsionando esse. Então, dando um play, ó, olha o que é que acontece. Dá um efeito ilusório, pessoal, de um estilingue impulsionando um objeto através dele. O que é que eu posso fazer agora para melhorar um pouco mais o nosso cenário aqui? Eu posso adicionar uma mesh do tipo cilindro. Nós vamos usar aqui nas propriedades dele um raio menor. Podemos dar uma profundidade maior. Vamos trazer para cá, tá? Vamos colocar esse objeto aqui como se ele fosse aqui o objeto que esteja segurando o elástico no lado esquerdo. Vamos dar aqui o Shift D para copiá-lo e vamos trazê-lo aqui pelo eixo X nesse ponto. Na visão da câmera, eu utilizar a câmera travada e enquadrar, dando play, olha o que é que acontece. Parece a simulação de um objeto sendo impulsionado pelo efeito aqui que eu gerei usando esse simples recurso. Então essa é uma forma que eu encontrei para gerar uma animação básica usando esse efeito de estilingue, que é muito utilizado aí pelo Angry Bird, né? Então, selecionando a esfera, posso trazê-la um pouquinho mais aqui próxima para ficar mais real. Dando play, ó, eu faço o efeito para gerar nossa simulação ilusória aqui do processo de um estilingue na área 3D. Espero que tenham entendido. Bom proveito aí da dica e até o próximo tutorial.